Você gosta de foto de drinks? Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz uma sessão de fotos de drinks direto no restaurante e com um desafio que para mim é enorme, sem nenhum utensílio de produção, só os drinks e o cenário do restaurante. Para mim um grande desafio. E para você também é? Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes da iluminação que eu usei e de como eu explorei o ambiente para fazer essas fotos. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Andréa Marliere, fotógrafa de alimentos, e aqui eu ensino para vocês como se tornar um fotógrafo de alimentos profissional, ou se você já é fotógrafo de alimentos, como se diferenciar, como melhorar a qualidade das suas fotos e aumentar o valor do seu trabalho. E tudo isso de um jeito descomplicado, tá? E com o equipamento que você tem aí na mão. A minha ideia é que você não se preocupe com câmeras e lentes caras, e sim entenda aí um monte de coisas que você pode fazer para fazer a sua foto ficar ainda mais maravilhosa sem precisar gastar em câmeras e lentes. E esse vídeo aqui é um excelente exemplo do que eu estou te mostrando agora. Eu fiz uma sessão de fotos basicamente levando para a produção 2 guardanapos e uma tabuinha e um speed light para iluminação. E olha, normalmente eu adoro fazer produções mais transadas, brincar com as texturas, explorar esse lado, mas nesse caso eu precisava atender a necessidade do meu cliente, que ele tinha pedido que valorizassem os drinks da casa, a nova carta de drinks, e que mostrassem o restaurante. Bom, normalmente, o que outros fotógrafos poderiam fazer, principalmente quem está começando no mercado? Ia ficar com isso na cabeça, eu quero uma foto simples. Ia lá, colocaria o drink em cima de uma mesa e fotografava, às vezes mostrando um pouco do cenário, mas na maior parte das vezes apenas o drink e uma mesa. E aí é que eu acho que está o grande erro, porque hoje em dia tem tanta gente fotografando no mercado que se você fizer fotos assim simples, elas passam batida. Então a gente tem que fazer sim coisas incríveis, mesmo quando a gente não tem um material enorme. E eu acho que isso até é uma grande vantagem. Porque se você está começando agora, você provavelmente não tem um acervo de louça, não tem um monte de elementos para levar de produção. Então essa dica que eu vou te dar hoje é até para você pensar o quanto você pode fazer fotos lindas sem precisar até de utensílios. Bom, primeira dica então de todas, tá? Quando você tiver que fazer uma foto assim, mais simples, ou quando você não tiver nenhum utensílio no seu acervo e precisar fazer uma foto no local do cliente, como foi esse caso, essa dica que eu vou te dar agora é a de ouro. Comece a primeira coisa quando você chegar no local, circule pelo estabelecimento, seja um bar, seja um restaurante, seja o que for. Ande, conheça tudo que tem ali. Cada cantinho da decoração pode ser um material incrível que você vai usar para sua produção. Pode ser um barril, como eu fiz nessa sessão de fotos aqui, pode ser uma simples parede de azulejo branco que eu usei nessa foto aqui. Ou, nesse caso, onde eu circulei e achei um sofá em capitonê. Se você não sabe o que é capitonê, são esses sofás com os furinhos que dão uma cara assim super vintage. E eu olhei atrás de uma parede com uma pintura, uma textura, um grafite na verdade, super bonito, com uma pegada bem diferente. E acima, o letreiro em neon do próprio restaurante. Ali, quando eu bati o olho, eu já tinha visto que ali seria o meu cenário. Ao invés de eu simplesmente colocar em cima da mesa e mostrar a parede, eu quis criar um clima, como se fosse um efeito de lounge dentro do local, usando esse sofá e uma mesinha que eu fui pegar lá do outro lado do restaurante, em um outro ambiente, e trouxe. Porque normalmente quem pede drink tá num happy hour, tá num momento de descontração, e como eram drinks muito especiais, feitos por um mixologista aqui da cidade, são drinks super diferentes, temos até que nem casa de drink tem, eu precisava trazer esse clima sofisticado e mais moderno, né, que esses drinks seriam, não seria simplesmente uma caipirinha. E quando eu fiz esse arranjo, eu criei um cantinho como se fosse um lounge, onde eu somei o sofá, que eu tinha achado lindo, maravilhoso inclusive, atrás essa parede com a textura, né, com esse grafite, e a mesinha
de onde eu coloquei ali o destaque principal. Ali eu fiz toda a sequência de fotos que eram para os drinks mais especiais. E o segredo dessa composição ter ficado interessante, como muita gente disse e elogiou a produção, é o fato de eu ter usado um ângulo baixo. Em vez de eu ter fotografado de cima, eu fotografei de baixo para cima, de forma que eu usasse um ângulo abaixo dos 90 graus. Deixa eu te explicar. Se você tem uma bebida, normalmente o ângulo ideal para que você fotografe é na altura dos olhos. Uma garrafa, uma bebida, uma cerveja, se você parar para pensar, normalmente quando você vê uma campanha ou uma foto profissional, as bebidas estão sempre na altura dos olhos, certo? Porque ele é alto, ele é comprido, então ele vai se valorizar muito mais quando você fotografar na altura da mesa, a 90 graus com a mesa. E aí, foi o que eu fiz. Eu abaixei o tripé, eu quase deitei no chão, para que eu conseguisse fazer essa foto bem de baixo. Mesmo que a mesinha fosse uma mesinha de apoio, eu queria fazer o ângulo como se ela estivesse numa mesa aqui, na altura tradicional, que são uma altura de uns 70 centímetros. Essa mesinha tinha mais ou menos uns 40 centímetros do chão, então ela era bem baixinha, mas eu precisava, inclusive para registrar o detalhe do sofá, que o meu ângulo fosse de baixo para cima, um pouquinho inclusive mais abaixo do que o do drink, para mostrar o detalhe da madeira. São detalhes simples que na hora que você vai somando, vai trazendo mais riqueza para sua foto. Então, nessa composição, o que eu fiz? Destaque absoluto para o drink, um complemento com a borda da mesa de madeira, atrás o detalhe do sofá e lá ao fundo a textura colorida, né, da estampa, do grafite. Então, sem que eu precisasse usar nada, eu acho que só usei o guardanapo realmente de produção para essa sessão de fotos, eu consegui somar 3 elementos do local: a mesa de madeira, o sofá com um detalhe do capitonê e o fundo colorido. Só isso já trouxe uma cor incrível, somados aos drinks, claro que já eram maravilhosos por si só. E olha, é uma produção que assim, pode parecer bem simples, mas teve um estudo por trás, teve um olhar treinado para que eu soubesse chegar no local e entender o que eu tinha que usar, o que combinava com cada coisa. E essa dica, vou te falar, é dica de profissional para você aí, que está começando ou que está tendo dificuldade de ser criativo nas suas fotos. Porque se você começar a treinar o seu olhar, praticar, entender o que combina com o que tipo de elementos lá no cenário do seu cliente, lá no restaurante, lá no bar, vão se somar e combinar entre si e fazer uma decoração, você vai precisar do mínimo de utensílios. Você não vai precisar gastar praticamente nada. Eu digo que um guardanapo e uma tabuinha de madeira são essenciais, são coringas na produção de qualquer fotógrafo de alimentos, mas não vai precisar de muito além disso. Então, ao invés de você sair por aí gastando uma fortuna com pano, pratinho, vasinho, e eu sei que o povo compra um monte de coisa, fundo fotográfico, espera chegar a hora certa de você investir nisso. Você consegue fazer fotos incríveis sem precisar de tudo isso. Claro que ajuda, né? Quando você tem a possibilidade de fazer uma produção com muitos utensílios, fica lindo. Mas se você não tiver, você precisar fazer fotos que sejam impactantes, pode ter certeza, é possível você chegar no restaurante e saber usar ali o que eles têm combinados e de forma que você tenha assim uma produção única, porque só você soube fazer aquela combinação. Agora, claro que tudo isso precisava de algo especial, uma luz bem elaborada, porém simples. Eu levei um speedlight apenas e para me garantir, porque normalmente quando você chega no restaurante você não sabe se o cenário que você está querendo usar está perto de uma tomada. Então, com isso, eu utilizei o meu softbox com o meu speedlight para que eu tivesse essa mobilidade. Qual que é o objetivo de ter usado um speedlight com esse difusor? Olha só, se você nunca mexeu num equipamento de estúdio, você vai observar que dentro do speedlight ele tem uma difusão. Aqui dentro, esse tecido faz uma primeira difusão, quer dizer, ele já vai deixar a luz do speedlight suave e depois ele passa por essa, onde ele vai ter a segunda difusão.
E para que eu deixasse a minha luz mais suave ainda, eu lancei mão de um difusor, de um terceiro difusor, que é esse daqui, que você está vendo, inclusive no vídeo, em que ele estava sem essa capa. Então, sem a capinha, ele tem essa película de difusão por dentro, como qualquer rebatedor. Se você não está acostumado ainda, você já vai ver que até aqueles flexíveis que você vê, que vendem, aqueles circulares, eles têm esse mesmo formato. Uma capa preta, do outro lado prateado, e dentro, simplesmente um tecido de difusão como aquele ali. E por que que eu fiz nesse esquema? Porque eu queria que a luz fosse muito suave, então ela precisou passar por 3 camadas de difusão. Se eu tivesse colocado tudo muito junto, se eu tivesse simplesmente colocado na frente do meu softbox mais um difusor colado a ele, eu não teria um efeito de uma luz tão suave, porque a luz precisa passar pela camada da primeira interna que você viu ali dentro. Ela vai fazer a primeira difusão, ela vai passar pela segunda camada, vai fazer a segunda difusão, porque a luz vai se dispersar. Quando ela chegar do lado de fora, que ela tiver a distância do outro flag, né, do outro difusor, ela vai se dispersar ainda mais. Então é como se ela fosse distribuindo essas partículas de luz e a cada camada de difusão ela se dispersasse mais ainda. Isso faz com que a luz que sai dura do speedlight vá ficando cada vez mais suave. E foi esse esquema de iluminação que eu fiz para essa sessão de fotos. Apenas uma fonte de luz, fazendo um processo de difusão em 3 etapas, uma tripla difusão, para que ela ficasse mais suave. Mas se você não tem nenhum tipo de equipamento de luz artificial, você pode praticar em casa com a luz de janela, aplicando aí camadas de difusão, lembrando de ter uma distância entre um e outro. Você pode colocar um papel de seda na frente da sua janela, depois colocar uma folha de papel um pouquinho à frente, um palmo à frente e fazendo assim por diante. Apesar de que normalmente a luz de janela, se você tiver aquelas cortininhas bem suaves, ela já vai vir uma luz bastante suave. No flash é que ela é uma luz muito mais dura e por isso eu queria essa tripla difusão. Agora, para fazer foto em restaurante, eu não recomendo que você vá sem estar preparado, pelo menos com uma fonte de luz, seja um flash ou seja um LED, por exemplo, porque pode chegar lá e você não ter uma luz suficiente para sua foto ficar tão bonita e ficar dependendo da luz natural. Eu vou te falar, é dor de cabeça garantida quando você está fazendo foto em restaurante. Para complementar, então, essa luz difusa, eu precisava do rebatimento do outro lado do copo. Toda vez que você vai fazer uma foto de bebida, você precisa criar o volume. E para isso, a luz vai vir, por um lado, através da sua fonte principal, e do outro lado, ou você usa uma segunda fonte, ou você usa um rebatedor. Puro e simples, uma folha de foam ou de isopor é o suficiente para que você tenha essa segunda luz, entre aspas, né? Uma segunda luz, quer dizer, a luz rebatida. A que veio da luz principal vai rebater e vai fazer a iluminação de uma forma ainda mais suave do lado de cá. Com isso você vai ter volumes, para que você possa criar essa sensação de que o copo está mais perto do consumidor. Inclusive, essa semana passada eu coloquei uma live, um trecho, um vídeo aqui na verdade, de uma live que eu fiz mostrando como que a posição da luz pode influenciar a percepção, né, da foto de bebida. Depois, se você quiser, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai te ajudar a entender um pouco mais essa questão do posicionamento da luz diante de uma foto de bebidas. Bom, feita essa luz, a ideia era só valorizar cada vez mais o produto que estava chegando. A cada drink vinha um produto mais bonito que o outro, um drink mais colorido, mais diferentão. E o que a gente queria era que eles ficassem mais valorizados possível. Para isso, eu usei o meu food styling, que é a técnica que eu mais gosto. Para mim, um dos diferenciais de um fotógrafo realmente especializado em fotografia de alimentos, que é você saber preparar a bebida ou a comida de forma que ela fique perfeita para ser fotografada. Cenário escolhido, posicionamento da câmera certo, luz já preparada, agora era trazer os copos de drink, um mais bonito do que o outro, mais criativos, super diferentes, mas para isso, utilizando uma técnica de food styling que é, para mim, um dos principais recursos de um fotógrafo especializado, um fotógrafo realmente diferenciado, é você saber as técnicas de food styling. E para a técnica de copo gelado,
é essencial que você saiba usar essa, tá? Eu simplesmente usei um fosqueante e uma glicerina. Inclusive, se você nunca viu essa técnica, eu tenho 2 vídeos aqui no canal ensinando. Eu apliquei essa técnica num copo de cerveja e a mesma técnica que eu apliquei nessa sessão de fotos de drinks. Você faz com que o copo aparente gelado o tempo todo que ele for fotografado. A diferença é que para essa sessão de fotos, eu não poderia jogar o meu fosqueante, que ele é um verniz, em todos os copos do mixologista, porque eu poderia estragar, né, o produto dele, eu não sei, quando eu estou trabalhando com um copo, um utensílio que não é meu, eu evito jogar. E aí o que eu fiz? Nunca tinha feito na hora ali no cliente, no restaurante, o uso dessa técnica, mas eu adorei, porque eu já tinha testado dentro do estúdio e tinha dado super certo, que é você aplicar o desodorante, aquele super seco. Ele faz com que tenha essa camada, como se fosse aquela canela de pedreiro. Então ele deixa o copo fosco, o que faz dar aquela sensação de que o copo está ultra gelado. E depois apliquei as gotinhas de glicerina para deixar esse copo sempre bonito e parecendo que ele está ali trincando de gelado. E a gente fez esse processo com todos os drinks que foram chegando, com todos os copos, para que cada um deles tivesse um capricho, um toque a mais de técnica ali para deixar cada vez mais bonito. E foi assim, a sequência, um copo atrás do outro, todos eles produzidos com food style, todos eles trabalhados com uma angulação, brincando o máximo que a gente pôde com os próprios elementos do drink e valorizando essas bebidas incríveis que estavam na carta de drinks do cliente. Depois disso, foi fácil. Foi só a gente passar para a seleção das imagens, muito fácil, porque as fotos estavam simplesmente bem planejadas, então eu tive praticamente nenhuma foto que se perdeu. Selecionei todas as imagens, fiz um pequeno ajuste e mandei para o cliente no dia seguinte. Quer dizer, um tipo de trabalho muito fácil de você fazer quando você tem um planejamento e um pouco mais de criatividade técnica para você fazer.
Se você gostou das dicas que eu te dei nesse vídeo, como preparar um cenário sem ter utensílio nenhum, como fazer uma única fonte de luz e mesmo assim ter uma luz super suave, e também como caprichar nas fotos de drink no seu cliente usando food styling, se você não conhecia essas técnicas, depois deixa até no meu comentário aqui, comenta aqui no vídeo que eu quero saber qual delas que você gostou mais. E olha, agora, se você está chegando aqui, eu vou te convidar para que você conheça os outros vídeos desse canal. Eu tenho muita coisa especial, inclusive no descritivo aqui desse vídeo tem uma lista dos meus vídeos favoritos para você olhar lá e tem um link de cada um deles. E também, no final dessa aula, tem aquele link que eu te falei do vídeo onde eu ensino a fazer a cerveja gelada. Mais ou menos da mesma forma que eu usei nesse daqui do vídeo de drinks. Se você gostou, então, não esquece de curtir, não esquece de assistir os outros vídeos. E, uma coisa importante, aqui também tem um link de 2 aulas gratuitas que você pode assistir. Uma, inclusive, só com técnicas de food styling, com as minhas melhores técnicas de food styling ali de graça, para você conhecer um pouco mais desse universo incrível da fotografia de alimentos. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!